Estudos de populações que comem muito coco são frequentemente citados por aqueles que vendem óleo de coco como evidência que não tem efeitos nocivos. Por exemplo, houve uma aparente ausência de AVCs e doença cardíaca na ilha de Kitava. O que é que eles estavam comendo? Bom, a dieta deles era centrada em tubérculos como a batata doce, frutas, verduras, nozes, milho e feijão. Eles comiam peixe algumas vezes por semana, mas eles estavam em grande parte comendo uma dieta baseada em vegetais e integrais. Por isso que não é de se admirar que tenham tido taxas tão baixas de doença arterial, e um desses alimentos integrais era coco, e não o óleo de coco. Agora, se você for para Puca Puca, eles comem ainda mais cocos, e há mesmo uma ilha onde é a maior parte do que eles comem, e eles ficam com colesterol alto. Como é que uma população que come 87% à base de vegetais, raramente ingerindo carne vermelha, frangos e ovos, sem laticínios, tem níveis de colesterol acima de 200? Bom, eles comem cocos todos os dias. Como é que são as taxas de doenças deles? Nós não sabemos. Não há levantamentos clínicos, dados epidemiológicos nem autópsias. Eles fizeram alguns eletrocardiogramas que às vezes podem apanhar evidência de ataques cardíacos passados e encontraram poucas anormalidades, mas a amostra era pequena demais para ser um estudo definitivo. E mesmo que tivessem taxas baixas da doença, eles não estavam comendo óleo de coco. Eles estavam comendo cocos. Proponentes do óleo de coco apontando para estes estudos é como o lobby da glicose de milho, apontando para os estudos de populações saudáveis que comem milho em espiga, ou a indústria do açúcar apontando para estudos sobre o consumo de frutas, dizendo: viu? Coma todo o açúcar refinado que você quiser. Mas as frutas têm fibras, e o coco também. Assim como adicionar fibra de psyllium ao óleo de coco pode ajudar a contornar os efeitos adversos sobre o colesterol, a fibra derivada do próprio coco desengordurado pode reduzir os níveis de colesterol, tanto quanto o farelo de aveia. E a proteína vegetal no coco, que não está presente no óleo, também pode ajudar a explicar o porquê do coco integral poder não ter os mesmos efeitos sobre o colesterol. Embora a gordura de coco na forma de leite de coco em pó possa não ter os mesmos efeitos no colesterol que o óleo de coco, consumo frequente, definido como 3 ou mais vezes por semana, foi associado ao aumento do risco de doença vascular, AVC e ataque cardíaco. E é por isso que o leite de coco pode prejudicar gravemente a função arterial, tanto quanto o McMuffin de salsicha com ovo. Eles testaram 3 refeições diferentes. Uma refeição ocidental alta em gordura, composta por um McMuffin de ovo, McMuffin de salsicha e 2 panquecas de batata frita, versus uma refeição local rica em gordura. Como este estudo foi feito em Singapura, a refeição tradicional com alto teor de gordura foi o arroz cozido com leite de coco, anchovas e um ovo, versus a mesma quantidade de calorias numa refeição pouco saudável, baixa em gordura, compostas por sucrilhos, leite desnatado e suco de cenoura. Aqui está a função arterial, a capacidade das artérias para relaxar normalmente, antes do McMuffins e depois, significativamente incapacitando a função arterial dentro de horas de consumo. E o mesmo com o leite de coco. Por isso, quer seja com carne e gordura de óleo ou gordura de leite de coco, as artérias foram similarmente apertadas, enquanto que a refeição horrível de açucarados não teve qualquer efeito negativo sobre a função arterial, porque por mais terrível que fosse, não tinha gordura saturada, embora também não tivesse ovo, o que pode ter ajudado. Os proponentes de óleo de coco também tentam argumentar que o óleo de coco tem MCTs na abreviação em inglês, ou TCM em português, que significa triglicerídeos de cadeia média, gorduras saturadas de cadeia curta que não são tão ruins como as gorduras saturadas de cadeia longa das carnes e laticínios. Mas você não pode aplicar a pesquisa do MCT ao óleo de coco. Por quê? Porque o óleo MCT é composto por gorduras de cadeia média,
ácido caprílico e cáprico, cerca de 50% de cada, enquanto que esses MCTs representam apenas 10% do óleo de coco. A maior parte do óleo de coco são as gorduras saturadas de cadeia longa que elevam o colesterol, o ácido láurico e mirístico. Por isso, é impreciso considerar que o óleo de coco contém predominantemente MCTs, não podendo extrapolar dos estudos de MCTs para o óleo de coco. Isso, na verdade, é um equívoco comum, que a gordura saturada no óleo de coco é principalmente MCTs. Na verdade, o óleo de coco é sobretudo láurico e mirístico, que tem efeitos potentes em elevar o LDL, o colesterol ruim. O óleo de coco não deve, portanto, ser aconselhado para as pessoas que devem ou querem reduzir o risco do assassino número 1 dos homens e mulheres nos Estados Unidos, a doença cardíaca. É como a indústria da carne que gosta de argumentar que a gordura da carne contém ácido esteárico, um tipo de gordura saturada que não aumenta o colesterol. Sim, mas também tem palmítico e mirístico, que, como o láurico, eleva o colesterol. Se você comparar os efeitos de várias gorduras saturadas, o esteárico tem um efeito neutro sobre o LDL, mas o palmítico, mirístico e láurico o fazem disparar. E francamente, até o próprio óleo MCT, elevando o LDL em 15% comparado com o controle. Por isso, esta crença popular, fomentada pela indústria do óleo de coco, que o óleo de coco é saudável, não é suportado pela ciência. Basicamente, o óleo de coco não deve ser tratado de forma diferente de fontes animais de gorduras saturadas dietéticas. A última revisão, publicada em março de 2017, no Diário do Colégio Americano de Cardiologia, diz de uma forma ainda mais simples em suas recomendações para os pacientes: evite